Informação ao vivo para você, direto de Rio do Sul. Vamos direto à cidade onde nasceu o homem que provocou as explosões em Brasília. Morava, na verdade, o autor destas explosões em Brasília. Explosões estas que repercutem em todo o Brasil e no mundo inteiro. O PC está chegando com a gente ao vivo para entendermos quem é o autor das explosões e também o porquê dele ter feito isso. O PC está comigo, está na cidade e vai explicar agora ao vivo. É com você, PC. Muito bem, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. É a pergunta que Rio do Sul se faz na manhã de hoje. Por quê? Porque quem conhece o tio França, querido aqui pela região, Francisco Vanderlei Luiz, um homem que foi encontrado morto perto do Supremo Tribunal Federal após as explosões de ontem. Tio França, como é conhecido por aqui, quem o conhece faz essa pergunta hoje, porque tentando entender a cidade, tenta entender por aqui o que o levou a praticar este ato, né? Lá em Brasília, na capital federal. Bom, ele de 59 anos, o Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, era chaveiro. A gente está bem em frente aqui onde ele trabalhava. O Marcos Fernandes mostra para todo o estado. Aqui é o estabelecimento comercial e toda essa propriedade aqui, é o que o Marcos Fernandes mostra, tem um conjunto de kitnets ali atrás. Toda essa propriedade pertence, é da família, pertence ou pertencia ao tio França, que tentou emplacar uma carreira de política, uma carreira política em 2020, foi candidato a vereador aqui na cidade de Rio do Sul em 2020, foi derrotado nas urnas quando recebeu 98 votos. O que eu pude apurar aqui? Ele é querido pela comunidade, apesar dessa derrota nas eleições de 2020. Ele era bem visto, bem quisto pela comunidade também, apesar da derrota. Mas enfrentava problemas pessoais, passou por um processo de separação, problema no relacionamento com a ex-esposa. E a gente também pôde apurar que ele vivia com dificuldades e teve prejuízos materiais na última enchente. E um amigo com quem nós conversamos agora pela manhã, um amigo dele nos disse que ele também enfrentava uma depressão por conta disso tudo que ele viveu, a derrota na eleição de 2020, a separação da esposa, problemas pessoais, tudo isso desencadearam esse problema emocional. Ele vivia uma depressão. Mas, segundo os familiares e as pessoas com quem nós conversamos aqui nesta manhã em Rio do Sul, ninguém nos disse o seguinte: olha, ele não dava sinais de que cometeria essa loucura. E eu conversei também com o ex-presidente do PL, do partido que ele estava registrado em 2020, concorreu à eleição pelo PL, o Eduardo Marzal, falou conosco nesta manhã e disse que também se surpreendeu e estava tentando entender até agora o que aconteceu. Vamos conferir aqui no SCC Meio-Dia. Nossa, o França era uma pessoa maravilhosa. Sou suspeito a falar porque nas antigas eles tinham uma boate, mas antigamente chamava discoteca, a gente frequentava lá, ele e os irmãos deles tocavam aquilo lá. Sempre muito ativo na comunidade, sempre uma pessoa que participava nas ações boas da nossa comunidade. Todo mundo gostava dele, todo mundo gosta da família dele, né? Nos pegou de surpresa. Foi nosso candidato a vereador, né, em 2020, quando era presidente do PL, pessoa espetacular, né? Sempre na mesma linha da direita, né? A linha correta de fazer as coisas certas, né? Um pouco indignado às vezes com as situações do judiciário, que ele comentava isso na nossa reunião, mas sempre queria transformar a nossa cidade, né? Sempre queria o bem da nossa cidade. Eu só tenho que lamentar, né? O gesto que ele fez, a gente não compactua, porque eu acho que não é essa linha, né? Mas é uma pessoa que vai deixar muita saudade para nós. Enquanto ele estava em Brasília, alugou uma residência em Celândia, e ele visitava o gabinete do senador Jorge lá em Brasília? Ele era muito assim, de frequentar os amigos, né?
O Jorge é de Rio do Sul. O Jorge também tinha lanchonete, então eles tinham muita proximidade por causa disso, né? Meu filho, que é assessor do Jorge lá, falava o quanto que ele era querido lá por todo mundo, né? Ele sempre falava assim, pai, ele vinha aqui, nos visitava, matava a saudade, trazia uma cuca para as meninas do gabinete. Então era o jeito dele ser assim, querido, e não é diferente. Mas nunca deu sinais de que poderia fazer o que fez? Acho que não, né? A gente nem consegue entender que uma pessoa possa fazer isso, né? Independente. Porque senão ele teria algumas conotações dentro do município para poder chegar lá em cima. E aqui é o processo inverso, sempre vamos mudar as situações, mas vamos mudar dando nome para ser vereador. Então esse é um gesto, não é um gesto de revolta que ele nunca teve. Então eu não sei se ele aconteceu algum problema de saúde mental, alguma coisa, né? Isso é normal. Isso acontece, não só com ele, como pode acontecer com qualquer pessoa, mas em momento nenhum ele era uma pessoa revoltada com nenhuma situação. Muito bem, esse Eduardo Marzal, ex-presidente do PL, partido que o tio França concorreu uma cadeira à Câmara de Vereadores aqui em Rio do Sul no ano de 2020, quando recebeu apenas 98 votos. Bom, também conversei com uma comerciante nesta manhã aqui e ela conhecia o tio França e ela não quis gravar a entrevista, mas ela nos disse o seguinte, Fernando, olha, ele era do bem, uma pessoa querida, estou tentando também entender o que aconteceu. É a palavra por aqui, o que aconteceu, as pessoas estão tentando entender. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui no SCC Meio-Dia, Fernando. Ele, no passado, tinha uma casa noturna, até o Eduardo comentou aí durante a entrevista, durante a fala, né? Ele tinha uma discoteca, né? No passado, hoje o pessoal fala casa noturna, mas lá nos anos 80 era uma discoteca que fazia muito sucesso por aqui. Ele era empresário dessa casa noturna, mas atualmente ele morava aqui, ó, nessa casinha de madeira ali aos fundos, ó. Era ali que ele morava. E daqui a pouco a gente vai trazer o depoimento de um vizinho também aqui no SCC Meio-Dia. Nesta manhã, Fernando, para a gente fechar a nossa primeira participação aqui no SCC Meio-Dia, os policiais federais estiveram aqui. Policiais militares e policiais federais fizeram uma varredura por aqui em busca de provas, em busca de informações, trabalho de cumprimento de busca, mandado de busca e apreensão, que faz parte do processo do inquérito aberto pela Polícia Federal, né, para investigar as explosões de ontem próximo ao Supremo Tribunal Federal. Que a Polícia Federal já sabe, né, o que encontrou também nas redes sociais do tio França, informações com ameaças a autoridades e também um possível aviso sobre as explosões, né? Em uma das redes sociais do tio França, a Polícia Federal viu que ele publicou o seguinte, que a Polícia Federal tem 72 horas para desarmar a bomba. Foi uma publicação do tio França. Em uma outra postagem, o tio França também citou que o dia 13 de novembro, quarta-feira, ele conta que haverá um grande acontecimento. Então, suspeita que ele já vinha planejado há algum tempo essas explosões em Brasília. Polícia Federal passou por aqui, foi feita uma varredura, mas nenhum explosivo, nenhuma prova foi encontrada durante a vistoria. A ex-esposa do tio França estava aqui nesta manhã também e os policiais recolheram o celular dela, que será periciado também, faz parte aí das investigações. Polícia Federal trabalha tentando entender, encontrar os motivos que levaram o tio França a provocar essas explosões ontem em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E já já nós voltamos com outras informações aqui de Rio do Sul, cidade que tenta entender o que aconteceu. Fernando. PC, muito obrigado. Continua com a gente aí. O PC está em Rio do Sul, onde vivia o autor das explosões deste atentado. É assim que a polícia está encarando esta ação, que culminou na morte deste homem, cidadão de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. Um autoextermínio, como a própria polícia de Brasília vem destacando. Bom, tem entrevista coletiva da Polícia Federal em Brasília, o SBT está acompanhando, qualquer nova informação a gente vai trazer para você aqui. E ainda hoje, o Meio-Dia vai ao vivo até Brasília para entender
Até porque, durante a madrugada, uma ampla varredura foi feita no Congresso, no STF, até mesmo na residência oficial do presidente da República, com a intenção de identificar se não existiam mais explosivos. A materialização do radicalismo, nesse caso aqui, é isso, o radicalismo. A revolta que esse cidadão colocou à disposição da comunidade, tornou pública com esse ato em Brasília. Não é o primeiro ato de protesto, de revolta que acontece em Brasília, só que esse passou de todos os limites. Infelizmente, esse homem não está mais aqui, nem sequer para se defender. O que a gente pode agora é buscar as informações, apurar o que aconteceu e levar até você para que você tenha a sua própria opinião a respeito disso. Agora, o Roberto Azevedo está aqui comigo.